Você acha que disciplina é um dom, que algumas pessoas simplesmente nasceram com ela e outras não? Talvez você já tenha pensado assim. Talvez você olhe para si e se pergunte: por que é tão difícil para mim? Por que eu começo, paro, volto, desanimo e parece que não importa o quanto eu tente, existe sempre uma força invisível me puxando de volta para o velho, para o confortável, para o que me impede de avançar. Mas e se eu te dissesse que disciplina não é um talento? Nunca foi, nunca será. Disciplina é uma construção, uma arquitetura invisível, uma construção mental, emocional, e sim vibracional. Napoleon Hill dizia: a autodisciplina é o elo que transforma o desejo em realidade concreta. Percebe? Existe uma ponte invisível. De um lado estão seus sonhos, do outro, a sua realidade. E essa ponte não se constrói sozinha. Ela não aparece de repente, não surge por mágica, nem pelo acaso. Ela se ergue todos os dias no silêncio das suas escolhas. E aqui entra o estoicismo, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, homens que compreenderam algo que no fundo a maioria nunca entendeu. Eles ensinavam que quem não controla sua mente será controlado pelas circunstâncias, porque o mundo lá fora é caótico, imprevisível, cheio de ruídos, distrações e desafios. Mas o mundo aqui dentro, esse sim, é o único lugar onde você tem de fato poder. Disciplina não é rigidez, não é punição, não é controle externo. Não é acordar todos os dias se obrigando a fazer o que não quer, carregando o peso da culpa, do dever, do cansaço. Não, disciplina é um ato espiritual. É um pacto silencioso com quem você escolheu se tornar. É neurobiologia pura, é espiritualidade aplicada, é a frequência que você decide sustentar, quando ninguém está te olhando. Eu te digo, se você acha que não é disciplinado, não é porque te falta força, é porque te falta método, clareza, consciência. E é exatamente isso que este vídeo vai te entregar. Aqui, você não vai ouvir sobre fórmulas mágicas, nem sobre técnicas mirabolantes. O que você vai encontrar são 10 lições atemporais, lições do estoicismo, lições da neurociência comportamental, lições de quem compreendeu que disciplina não é uma prisão, é liberdade. E se você ficar comigo até o final, eu te prometo, você vai sair daqui entendendo de uma vez por todas que ser disciplinado não é algo que você faz, é algo que você se torna. Porque no final, não se trata de forçar, não se trata de se punir, se trata de viver em coerência com quem você é e com quem você sabe que nasceu para ser. Vamos juntos. Lição 1. O controle começa onde termina a ilusão. Disciplina não começa no fazer, nem no planejar, nem sequer na motivação. Disciplina começa na consciência. E consciência começa quando você entende de forma profunda que grande parte do que te gera ansiedade, estresse, bloqueio e frustração simplesmente não está sob o seu controle. Epicteto chamava isso de dicotomia do controle, um princípio tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que a maioria ignora. Quando você tenta controlar o que nunca esteve nas suas mãos, as atitudes dos outros, o tempo, o mercado, o julgamento alheio, as circunstâncias, o que você cria é exaustão. E essa exaustão te rouba a energia que deveria estar concentrada naquilo que sim depende de você. O primeiro pilar da disciplina é esse: reconhecer com honestidade brutal o que depende de você e o que não depende. Isso não é desistência, isso é sabedoria, isso é foco. Isso é preservação da sua própria energia vital. Imagine começar o seu dia, olhando para cada situação, cada desafio, cada pensamento e perguntando: isso está sob meu controle? E quando não estiver, soltar. E quando estiver, agir. É simples, mas é revolucionário, porque onde termina a ilusão do controle, começa o seu verdadeiro poder. Lição 2. Cuidado. Sem presença não há disciplina. Se você não está presente, você não está no controle.
E se não está no controle, não há disciplina possível. Perceba quantas vezes ao longo do dia você se pega no automático, fazendo sem perceber, correndo sem saber para onde, pulando de tarefa em tarefa, de pensamento em pensamento, de notificação em notificação, como se fosse conduzido por uma força invisível que não te dá tempo para respirar. Eckhart Tolle já dizia: a mente é uma ferramenta. Quando ela te controla, você perde a vida. A ausência de presença te desconecta de você. E quando você se desconecta de você, tudo te domina. Seus impulsos, suas emoções, suas distrações, suas resistências internas. Disciplina começa com presença. Estar, sentir, respirar. Voltar para o agora. Voltar para o corpo. Voltar para a consciência. Porque é só daqui, desse lugar de lucidez, que você pode escolher. E é na escolha que a disciplina nasce. Quando você se percebe distraído, você retoma o comando. Quando você se percebe disperso, você volta para o eixo. Quando você percebe que estava no automático, você acorda. E quem acorda, se lidera. Lição 3. O erro invisível de querer motivação antes da ação. Existe uma ilusão que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. A crença de que é preciso estar motivado para agir, que é preciso esperar a vontade chegar, que só depois que você se sentir pronto, vai começar. Mas a verdade é exatamente o oposto. A motivação não vem antes, ela vem depois. Ela é consequência. Nunca foi a causa. Platão já dizia: o começo é a parte mais importante do trabalho. E ele sabia que começar quase nunca é confortável, que o corpo resiste, a mente sabota. O cérebro grita: não agora, mais tarde, tá difícil, tá desconfortável. Só que existe um segredo. Quando você age, mesmo sem vontade, seu cérebro muda, seu corpo muda, sua energia muda. E a motivação surge, não como mágica, mas como fruto da própria ação. E de repente, o que parecia difícil se torna leve. O que parecia impossível se torna possível, porque a inércia é quebrada. Se você entende isso, nunca mais fica refém da espera, porque você percebe que não é a vontade que cria o movimento, é o movimento que cria a vontade. Lição 4. A armadilha da autossabotagem inconsciente. Existe algo muito mais sutil do que a preguiça, do que a procrastinação, do que a falta de disciplina. E isso mora no subterrâneo da sua mente. São as crenças invisíveis, os programas ocultos, aqueles pensamentos que você nem percebe, mas que estão rodando aí, como um software silencioso, comandando suas escolhas, seus hábitos, suas decisões. Talvez, em algum lugar dentro de você, existe uma voz que diz: eu não sou disciplinado, eu sempre fui assim, eu não consigo, não é para mim. Essas frases parecem pensamentos, mas são, na verdade, comandos, e comandos geram comportamentos. A neurociência já comprova isso. Aaron Beck, pai da terapia cognitiva, e B.F. Skinner, da análise comportamental, mostraram como os padrões de reforço criam loops mentais. Se você acredita que não é capaz, seu cérebro age para confirmar essa crença. E cada pequena desistência reforça a narrativa de que você não consegue. Só que isso não é uma sentença, é apenas um script. E todo script pode ser reescrito quando você aprende a interceptar essa voz. Quando você percebe que ela não é você, mas apenas um eco do passado. Você começa então a falar com você de outro jeito. E quando a sua voz interna muda, sua vida inteira muda. Lição 5. A disciplina é energia, não força bruta. Existe um erro muito comum que destrói a disciplina de milhões de pessoas. A ideia de que disciplina é força bruta, é resistência, é apertar os dentes e empurrar, mesmo exausto, mesmo drenado, mesmo sem energia. Isso é insustentável. Isso não dura. Isso só gera colapso. Disciplina não é sobre força, é sobre energia.
sobre gestão de energia, sobre entender como seu corpo, sua mente e sua vibração operam. A neurociência explica. Quando você vive em estresse, seu cérebro libera cortisol. E o excesso de cortisol paralisa, congela, desmotiva, cansa. E a procrastinação nada mais é do que um corpo que tenta se proteger do próprio excesso. Por outro lado, quando você aprende a gerar microvitórias, pequenos movimentos, pequenas ações concluídas, seu cérebro libera dopamina. E a dopamina não é só prazer, é energia, é motivação natural, é combustível biológico. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação promove a ação. Ou quando você entende isso, percebe que não precisa mover montanhas, precisa acender a primeira faísca. Lição 6. Clareza é a mãe da disciplina. Sabe o que mais sabota sua disciplina? Não é preguiça, nem falta de força de vontade. É confusão, quando sua mente não sabe o que é prioridade, quando tudo parece urgente, quando tudo parece importante, quando há 1000 coisas competindo pela sua atenção, seu cérebro entra em colapso. Brenda Milner, uma das maiores neurocientistas da história, já mostrava que a sobrecarga de informações paralisa o cérebro. Ele não decide, ele trava, ele se dispersa. É por isso que clareza não é luxo, é necessidade, é sobrevivência mental. Quando você acorda e pergunta a si mesmo: o que é essencial hoje? O que eu posso eliminar? O que eu posso simplificar? Algo dentro de você se alinha, porque de repente o caminho fica claro. E quando o caminho fica claro, o corpo não resiste. A mente não sabota, a disciplina flui. Lição 7. O silêncio como ativador da disciplina interna. O mundo lá fora grita. Notificações, notícias, problemas, obrigações. Distrações sem fim e sem perceber. Você se acostuma com o ruído. Vive no barulho, dorme no barulho, trabalha no barulho. E esse barulho vai bagunçando sua mente, vai te afastando de você, vai te desconectando do que realmente importa. Sêneca dizia: fuja das multidões, fuja do ruído. Lá você encontrará a si mesmo. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É o espaço onde sua alma fala, onde sua intuição acorda, onde você escuta aquilo que nunca escutaria no meio da correria. E é nesse espaço que a disciplina se fortalece. Porque quando você silencia o mundo, você ouve a si mesmo. E quem ouve a si mesmo, se alinha. E quem se alinha, não precisa mais se forçar. Apenas flui. Lição 8. Desapego do conforto. O caminho do fortalecimento interno. O conforto constante enfraquece. Atrofia. Te torna frágil emocionalmente, mentalmente, energeticamente. O estoicismo sempre ensinou que é no desconforto voluntário que o espírito se fortalece. Banhos frios, jejum, desconexão digital, simplicidade, silêncio, abstinência temporária dos excessos. Quando você escolhe se afastar por um momento do conforto, algo dentro de você se expande. Sua tolerância à dificuldade cresce. Sua capacidade de enfrentar o desconforto aumenta. E então, a disciplina deixa de ser sofrimento, porque você já não teme mais o desconforto. Ele se torna um velho conhecido, um aliado. Platão dizia: a disciplina é a ponte entre metas e realizações. E essa ponte não se atravessa, deitado no colo do conforto. Lição 9. Consistência é mais poderosa que intensidade. Talvez você já tenha tentado mudar tudo, de uma vez, de forma intensa, com força, com pressa. E talvez você já tenha falhado, porque o erro não foi tentar. O erro foi querer intensidade no lugar de consistência. Nietzsche dizia: a constância, mesmo que pequena, supera qualquer explosão de força temporária. E ele estava certo. Não é sobre fazer muito, um dia, nem 2, nem 3. É sobre fazer um pouco, todos os dias. A regra dos 2%. Melhorar. Apenas 2%, todos os dias. Parece pouco, mas é assim que o impossível
se torna inevitável, porque o pequeno, somado, vira grande, porque o constante, acumulado, vira transformação. Lição 10. O ritual estoico da noite, onde a disciplina se consolida. Marco Aurélio tinha um hábito. Todas as noites, ele se recolhia e, no silêncio, fazia 3 perguntas a si mesmo. Onde errei? O que fiz bem? O que farei melhor amanhã? Essa simples prática fazia com que cada dia não fosse apenas vivido, mas integrado. E ao integrar, ele crescia, evoluía, se tornava mais forte, mais lúcido, mais alinhado consigo mesmo. A neurociência já mostra, a revisão mental noturna fortalece as redes neurais, consolida novos hábitos, reorganiza a mente e, aos poucos, o que era esforço se torna natureza. A disciplina não nasce de um grande dia, ela nasce de pequenas correções, feitas todos os dias. Conclusão: Carl Jung dizia: nada muda até que você se torne consciente. E quando você se torna consciente, você não pode mais fingir que não sabe. Percebe? Depois de ouvir tudo isso, você já não pode mais fingir que não sabe, que não entende, que não percebe. Agora, você sabe que disciplina não é rigidez, não é punição, não é autocobrança, é amor próprio, é alinhamento, é espiritualidade aplicada, é neurociência encarnada. Ser disciplinado é se tornar imparável. Não porque a vida fica fácil, mas porque você fica inabalável. E agora te convido a uma reflexão. De todas essas 10 lições, qual você sente que precisa começar? Hoje? Porque saber, sem aplicar, é só mais informação, é só mais ruído. Disciplina não é uma prisão, é liberdade. E liberdade é para quem escolhe se liderar todos os dias. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum nível ela tocou algo aí dentro, então não permita que ela se perca no esquecimento. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui esse não é só mais um canal, é um espaço de consciência, de expansão, de reencontro com aquilo que talvez a correria do mundo tenha te feito esquecer, você mesmo. E se você conhece alguém que também precisa ouvir isso, compartilha. Porque às vezes uma única mensagem tem o poder de mudar não só um dia, mas uma vida inteira. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuida da sua mente, protege a sua energia e se lidera, porque ninguém vai fazer isso por você.